Graça e paz. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Vou repetir, graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Em tempos de crise, em tempos difíceis, o mundo precisa de uma igreja forte. Eu vou repetir para você. Tem alguém que é a igreja de Jesus aqui? Tem alguém que é a igreja de Jesus em casa? Em tempos de crise, em tempos de adversidade, o mundo precisa de uma igreja corajosa, firme, com convicção. Amém? Porque a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Só para antes da gente começar a ministrar a palavra, o pessoal que está servindo, ao pessoal do louvor, as pessoas aqui, a gente vai se adaptando aqui, tá? Aquele que tem criança, faz igual o Douglas. Fica o banquinho ali, o pessoal está trazendo a cadeirinha, coloca uma criança, porque nós já temos pessoas que estão do lado de fora. Então a gente tem que observar essa quantidade de pessoas. Então aí a criança senta do lado, igual a socorrinha está trazendo a cadeira ali, a criança senta aí do lado. E estou muito feliz pela sua disposição, pelo Espírito Santo está movendo você. Amém? Eu creio nisso, eu creio. Tempos de crise, o mundo precisa de uma igreja corajosa. Cuidados, todos nós devemos tomar, amém? Cuidados, tudo é importante, mas nós não podemos nos acovardar, nós não podemos retroceder, precisamos avançar para romper em fé. Eu estou ministrando, irmãos, na verdade nós estamos ministrando, desculpa falar assim, nós estamos ministrando uma trilogia da palavra de Deus acerca da fé. Alguém desliga esse ar-condicionado daqui, por favor, esse daqui de cima. O pessoal dos diáconos que estão trabalhando, ajuda na questão do barulho. Nós estamos numa trilogia falando sobre o Espírito Santo. Pode até ficar aqui assim, ó, viu gente? Os jovens, né, vamos agasalhar aqui e dá tudo certo. O pastor Paulo é jovem, graças a Deus. É bom ser, né? Assim resolvido, tal. Nós estamos falando sobre uma trilogia acerca do Espírito Santo. Primeiro domingo nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. E por que falamos sobre a pessoa do Espírito Santo? Porque muitas pessoas hoje ainda não conhecem o Espírito Santo. Não têm um relacionamento por ter barreiras a respeito do Espírito Santo. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é algo que fica no ar e de repente ele fica rondando e aí ele desce uma pessoa, faz alguma coisa e vai embora. Não, o Espírito Santo, segundo a Bíblia, é uma pessoa, não é uma força, é uma pessoa, e ele veio para habitar naquele que nasceu de novo. Aleluia? Então no primeiro domingo nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. No segundo domingo, domingo passado, Mateus, sério aqui para mim, se for possível coloca um pouquinho de retorno, porque eu estou pegando, está ficando embaralhado e daqui a pouco eu começo a gritar e aí complica. Já falo alto. Na segunda semana nós falamos sobre os dons do Espírito Santo, que todo nascido de novo recebe de Deus dons, habilidades sobrenaturais para a caminhada nessa vida, recebe de Deus dons para a obra do Senhor, para a qualificação. Falamos que dentro desses dons existem os dons de governo, os dons de operação de milagres, dons sobrenaturais. Falamos um pouco sobre os 18 ou 19 dons que a Bíblia fala. A Bíblia não fala apenas em 9 dons, como muitos acreditam, mas a Bíblia fala muito mais sobre dons na Bíblia, e nós falamos sobre isso semana passada. Se você perdeu alguma dessas duas palavras, você pode entrar na Agape TV, que é o nosso canal no YouTube, e você vai ver lá essas mensagens que estão ministradas. Hoje pela manhã, ainda não está bom, viu, Mateus? Me ajuda aí, por favor. Hoje pela manhã, a nossa querida Nilda, ela ministrou o que eu vou ministrar hoje, porque nós queremos ter essa sequência. E o que nós vamos ministrar hoje é sobre o fruto do Espírito Santo. Nós não vamos falar sobre os frutos do Espírito. Muitas pessoas falam erradamente sobre os frutos do Espírito. E na verdade, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo necessário na vida de todo nascido de novo. Então, muitas pessoas falam assim, eu tenho os frutos.
Então, não é uma colocação certa. Por quê? Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo, ele é dado para o nascido de novo, para aquele que permite Deus fazer a obra dele na vida dele, na vida da pessoa. Observe bem a sequência do nosso pensamento. Primeira palavra foi sobre a pessoa do Espírito Santo. Não tem como você receber o fruto do Espírito Santo se você não tiver o Espírito Santo. E quando eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Quando eu nasço de novo, quando eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. A partir daí eu sei que o quê? Que ali o fruto do Espírito, ele começa, o dom do Espírito, ele começa a agir na minha vida, ele começa a mover na minha vida, e aí Deus vem e dá os dons do Espírito. Os dons são habilidades, governos, capacidades do Espírito de Deus para a seara do Senhor, para a nossa jornada aqui na terra. E hoje eu vou falar sobre o fruto. E quando nós vamos falar sobre o fruto, não tem como a gente não ler Gálatas 5, pegue a sua Bíblia aí, Gálatas 5. Se você quiser acompanhar no slide, vai estar aí. Nós vamos falar hoje sobre prazer em conhecer. Está lá na frente isso aí, está errado, lá no começo, coloca no começo aí. Não, aí está no meio da mensagem. Prazer em conhecer o fruto. Prazer em conhecer o fruto do Espírito Santo. Então, Gálatas 5 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Por isso, digo, vivam pelo Espírito. Observem aí que o Espírito está com a letra maiúscula. Quando a Bíblia fala Espírito e está com a letra minúscula, é o Espírito do homem, ou o Espírito que ali está agindo. Mas quando a Bíblia menciona Espírito e está com a letra maiúscula, é o Espírito Santo. Amém? Então, toda vez que você vê na Bíblia isso, está se referindo à pessoa do Espírito Santo. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, letra maiúscula, Espírito com letra maiúscula, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Observe o que o texto bíblico diz. Está aí certo agora? Está dando um microfone aqui, ô Mateus, eu não sei o que aconteceu aí. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem não herdará o reino de Deus? Aquele que vive na prática das obras da carne. Diga comigo, aquele que vive na prática das obras da carne. A Bíblia diz que não herdará o reino de Deus. Irmãos, é Bíblia. Aquele que vive na impureza sexual, na libertinagem, na idolatria, na imoralidade sexual, na feitiçaria, no ódio, na discórdia, nos ciúmes, na ira, no egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, porque amplia mais ainda, esses não herdarão o reino de Deus. Mas aí o que é do nosso interesse diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Agora eu quero que você vá comigo, pega a sua Bíblia lá em João, capítulo 14, você vai usar muito a Bíblia nessa noite.
João capítulo 14, como diz o nosso irmão Antão, vai ser uma pregação bem batista, bem bíblica, né? Usar bastante a Bíblia. João 14, 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Agora vá mais um pouquinho para frente, João 16, versículo 13 e 14. Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar no telão que está ali. Mas quando o Espírito da verdade vier, observe que o Espírito aí está com letra maiúscula. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que há de por vir. Ele me glorificará, e porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Então, esse texto que nós lemos, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E é interessante que essa palavra no grego de Espírito, esse fruto que a Bíblia diz, ele tem um sentido de algo em vários aspectos. Algo que é único, mas que tem vários aspectos. E falar sobre o fruto do Espírito é importante a gente ter algo didático para poder entender. Eu tenho aqui uma mexerica. A mexerica é uma fruta. E essa mexerica, ela é única. Mas quando você abre essa mexerica, Nadine, por favor. Quando você abre essa mexerica, você vai ver que tem algo diferenciado nela do que muitas outras frutas. E você vai observar que a Nadine, que não querendo aparecer na filmagem, né? Você vai ver que essa fruta, ela tem algo peculiar. É uma única fruta, mas que quando você tira essa casca, você vai ver que ela é peculiar. Por quê? Porque ela tem gomos. Ela tem gomos, alguns mais gordinhos, outros mais magrinhos, alguns mais azedinhos, outros mais doce. Você já chupou mexerica e já percebeu isso? Que quando fome você vai se deliciando com a mexerica, quando ela é pocã, quando é da nossa terra do Tocantins, você vai vendo que ela tem alguns aspectos diferentes. É a mesma fruta, mas que quando você vai participar disso, você vai degustar, você vai vendo que ela tem, de um gomo para outro, tem algumas diferenças. Então, há uma figura que sempre nós, pastores e pessoas que vão ministrar a palavra, gosta de usar, que é um único fruto, mas que tem vários aspectos a respeito da personalidade, daquilo que Deus está fazendo na vida de uma pessoa, daquilo que Deus quer fazer na vida de uma pessoa. Então, quando você pega, muito obrigado, Nadine, quando você pega, você pode ver que ela tem vários gomos. Ela tem vários gomos, alguns, como eu disse, alguns são mais gordinhos, outros são mais magrinhos. Se você degustar, você vai ver que tem um que é mais azedo, o outro é mais doce, tem algum que não tem gosto nenhum, mas é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito do dom do Espírito. E para que você grave isso, você tem que pensar no fruto do Espírito. Eu falei do Espírito Santo, eu tenho que pensar que é algo que Deus quer para a minha vida, é algo que é próprio da natureza do Espírito Santo, aleluia, é algo próprio da natureza divina, que Ele quer sendo estabelecido na nossa vida. E você vai desenvolver isso, e nós vamos conversar um pouco sobre isso aí. Para que eu preciso do fruto do Espírito sobre a minha vida? Semana passada nós falamos a necessidade de nós termos os dons do Espírito, porque os dons são para quê? Para edificação, para um amadurecimento, para o avanço da obra de Deus, para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas, para qualificar, para trazer cura, para trazer restauração, para trazer ensino. Porque é isso que tem os dons do Espírito, são governos, são dons, são talentos, são capacidades que Deus dá para a igreja, para que a igreja ela chegue até a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. O fruto do Espírito vai trabalhar dentro de aspectos mais internos. Pense sobre isso. O fruto do Espírito, ele vai trabalhar dentro de um aspecto mais interno de cada cristão. Por quê? Porque ele vai trabalhar, muitas vezes, sentimentos que foram distorcidos com o decorrer do tempo. Atitudes, posicionamentos, temperamentos que foram distorcidos por causa do pecado. E nós vamos falar para isso. Mas antes de nós entrarmos nisso, eu tenho que pensar sobre dos pressupostos
da necessidade do fruto do Espírito. Porque como nós falamos, tem muita gente que fala assim, eu não tenho nenhum dom espiritual. É impossível que um nascido de novo, que realmente é nascido de novo, ele não tenha pelo menos um dom do Espírito Santo. Ele não tem algo que Deus deu para ele, porque ele dá conforme ele quer, conforme ele realmente dá. Não é algo que a gente simplesmente fala assim, ele vai e dá. Ele dá com um proveito, e é ele que faz. Agora eu vou desenvolver esse dom. Então, por que eu preciso do fruto do Espírito na minha vida? Você já parou para pensar isso? Porque a questão é o seguinte, a falta de conhecimento faz com que eu não deseje as coisas. Você pode pegar uma criança, a criança, enquanto que ela não degusta uma balinha, ela não fica ali, aquela coisa, eu quero uma balinha, eu quero uma balinha. Por quê? Porque ela não sabe como que é, ela não sabe o sabor. Vou dizer uma coisa para vocês, Coca-Cola é muito bom. Alguns disseram amém, outros ficaram com medo da irmã Wanda. Coca-Cola é muito bom, irmãos. Faz mal para a saúde? Faz mal demais para a saúde. É tanto que tem 3 anos que eu não tomo, mas faz mal para a saúde. Mas por que eu sei que o sabor da Coca-Cola é muito bom? Porque eu já experimentei. Então, há outros exemplos que podem ser dados, mas eu quero usar esse exemplo. Então, para que eu vou querer conhecer, ou por que eu vou sentir a necessidade de fazer com que o fruto do Espírito é algo que venha fluir na minha vida? Então, eu quero falar primeiro, você precisa realmente desse fruto do Espírito. Por quê? Porque a sua carne, diga comigo, a minha carne nunca melhora, e os seus desejos, eles sempre vão querer levar você para o seu passado. Então, irmão, eu preciso compreender, a carne não melhora, essa natureza adâmica, essa natureza caída, ela não melhora, ela precisa realmente ir para a cruz de Cristo, ela precisa realmente ser dominada, ela precisa ser governada. Por quê? Porque sempre vai trabalhar, e eu preciso trabalhar na minha mente que Deus, Ele tem poder para cancelar o meu passado. Deus tem poder de cancelar o meu passado, mas eu preciso viver pelo Espírito Santo para não voltar ao meu passado. Eu vou repetir, Deus pode cancelar os meus pecados, sim ou não? Cancelou os seus? Deus tem esse poder e Ele fez isso em Cristo Jesus, mas eu preciso viver na dependência do Espírito Santo para não voltar às obras da carne, para não voltar à natureza terrena, para não voltar ao passado que Deus me tirou. Meu irmão, Deus te tirou do seu passado, curou você, restaurou você, para quê? Para que você viva o futuro em Deus, para que você viva hoje em Deus, para que você desfrute de Deus hoje. E para que isso que Deus está fazendo na sua vida hoje, você venha desfrutar de coisas maiores. Tem muitas pessoas que elas vivem anos colhendo frutos do passado e frutos terríveis. Mas vai chegar uma hora, porque você nasceu de novo, porque você recebeu a Cristo, essa colheita vai acabar. E aí você vai começar a colher frutos de justiça, frutos de paz, frutos de semeadura do reino de Deus. Agora eu preciso ter mudança de semente. Enquanto que eu estiver semeando iniquidade, eu vou colher frutos que geram frutos da iniquidade. Mas quando eu semear frutos de justiça, eu vou colher frutos de justiça. Seu passado, meu irmão, guarde isso no seu coração. Seu passado é história, já foi cancelado, removido, aniquilada, tetelestai. A dívida foi paga totalmente por Jesus. Você não deve nada para o seu passado. Jesus já pagou toda a dívida. Isso aqui, irmãos, é só se realmente você não nasceu de novo. Mas se você nasceu de novo, você foi lavado, remido no sangue de Jesus. Aleluia! Então eu preciso realmente compreender que para ter essa vida no fruto do Espírito, para quê? Para caminhar, para viver consciente de que Deus está fazendo algo interno em mim. Diga comigo, o Espírito Santo está fazendo uma grande obra no meu interior. Diga, meu irmão, o Espírito Santo está fazendo uma obra grandiosa no meu interior. E essa obra grandiosa vai refletir no exterior. Irmão, esse negócio de dizer que assim, porque Deus quer só meu coração. Meu irmão, Deus quer seu coração, quer a sua casa, quer a sua vida, quer você inteiro. Não, porque Deus, ele olha meu coração, Deus olha seu coração, sua mente, olha tudo, Ele quer tudo. Deus não quer você 10%.
Deus não coloca você na feira em liquidação. Ele pagou um alto preço, e esse preço foi pago pelo sangue do Filho dele, por sua vida. Você foi resgatado por Jesus, e para viver essa vida de Deus, eu preciso ter essa consciência que eu preciso do Espírito Santo para viver. Amém? E aí, irmãos, quem vai sinalizar para você não pecar? Quem vai te ensinar? Quem vai te orientar? Quem vai te livrar dessas coisas? O Espírito Santo. O segundo ponto que eu preciso saber é que, para ter essa necessidade do fruto do Espírito, eu preciso ser guiado para permanecer em Cristo Jesus. Por isso que diz, foi para a liberdade que Cristo nos... Portanto, permaneçam nele, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A Bíblia revela, meu irmão, a Bíblia revela que o Espírito Santo veio revelar a verdade, e essa verdade de Deus te liberta. Liberta de quê? Da escravidão, das trevas. Sabe por que o mundo está em trevas? Não é isso, não é a sua mulher. Não, pastor, quem manda é meu marido, ele acha que manda em mim, então é meu marido que governa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quem lidera a sua vida, quem orienta a sua vida, quem realmente leva você a lugares mais altos. Precisa ser o Espírito Santo de Deus. E isso só vai acontecer quando essa obra interna acontecer, quando esse fruto do Espírito ele poder ser exalado, ser realmente trabalhado na sua vida. Lembre você, o Espírito Santo é uma pessoa, amém? Os dons do Espírito veio para quê? O único dom do Espírito que é para uso nosso é o orar em línguas. O único dom do Espírito que é para nós, com um propósito voltado para nós, é o dom de orar em línguas. Mas o fruto do Espírito, ele além de abençoar aqueles que estão à nossa volta, além de trabalhar na vida daqueles que estão à nossa volta, a pessoa do Espírito Santo sendo, agindo, movendo, trabalhando na nossa história. Então eu preciso ser guiado, por que eu preciso do fruto do Espírito Santo? Porque eu preciso de alguém que vai guiar a minha vida. Nós não andamos pelo que sentimos, nós não andamos pelo que achamos, nós andamos pela verdade de Deus em nosso coração. E como que essa verdade de Deus entra no nosso coração? Pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então eu preciso estar caminhando nisso aí. Eu preciso compreender que essa verdade de Deus para a minha vida, ela é uma verdade que vai me levar a focar em um propósito, a viver no Espírito. Porque, meu irmão, uma pessoa que ela não sabe em quem focar, ela fica dando tiro para todo lado. Você já viu aquela pessoa que está doida para casar? Já viu aquela pessoa que chega às vezes na igreja? Nunca aconteceu aqui, né? Graças a Deus. Só em outros lugares. Aquela pessoa que chega e fala assim, eu quero casar, e ela dá tiro para todo lado. Ela dá tiro para todo lado, ela manda mensagem, ela manda figurinha, ela participa dos acampamentos, ela vai para tudo quanto é lugar, porque ela quer casar, ou ela quer um namorado. Por quê? Porque ela não tem foco. Mas quem tem foco fala assim, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Eu sou alguém importante para Deus, e eu sou importante para alguém que Deus separou para mim. Então, o fruto do Espírito me leva a ter uma vida focada. Eu sei que eu não vou viver aí de qualquer jeito, eu não vou viver o que a vida deixa me levar, a vida leva eu, não. Eu tenho um foco, eu tenho uma guia, eu tenho uma direção, eu sei que eu estou nessa terra vivendo, então eu preciso do Espírito Santo para me orientar acerca de todas as coisas. E aí, irmãos, nós precisamos compreender isso. Estamos falando sobre o quê? Pelo Espírito Santo. E não é à toa que nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, e hoje sobre o fruto do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão vivendo, caminhando, tomando decisões pela sua vontade, pelos seus achos, pelo aquilo que a sua natureza está dizendo, e não pelo que o Espírito Santo está direcionando, falando e agindo. Então é muito importante. Deus é seu parceiro através da pessoa do Espírito Santo. Você pode dizer, Deus é meu parceiro através do Espírito Santo. Meu irmão, você quer realmente ter uma vida de sucesso? Convide o Espírito Santo.
Deixe o Espírito Santo fazer a grande obra dele na sua vida. Aleluia! Sabe por que tem muita gente desesperada hoje? Porque estão vivendo pelas emoções, estão vivendo pelos sentimentos, estão vivendo pelas notícias. Mas quando você decide viver pelo Espírito Santo, a sua vida nunca mais é a mesma. Por quê? Pode chover canivete, mas você sabe que você está guardado pela presença de Deus, que você está protegido pelo sangue de Jesus, e que mesmo que possam machucar a sua carne, mesmo que possa acontecer algo com essa carcaça, o seu homem interior não se corrompe. Por quê? Porque o seu homem interior é direcionado, guiado, revestido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! E nós precisamos realmente, irmãos, desenvolver. Agora, alguém aqui precisa do Espírito Santo? Alguém precisa ser movido, direcionado, guiado pelo Espírito Santo? Então nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. E vamos falar nesses aspectos. O primeiro aspecto que eu quero falar é sobre amor. Seja uma pessoa mais amorosa. Então eu preciso, para que o fruto do Espírito se manifeste, lembre você, onde está o Espírito? Onde está o fruto do Espírito? No Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Alguém pode fazer igual eu? Está aqui, ó. O Espírito Santo está aqui, é uma pessoa. De vez em quando você ouve umas coisas assim na cabeça, não é porque você é doido não, irmãos. Não é que você precisa de psiquiatra não. É porque tem alguém falando com você aí. Tem alguém que está dizendo algo para você, tem alguém que está te confrontando, tem alguém que está falando coisas que pessoas naturais não falam. Tem coisas, irmãos, que a gente fica assim, e agora? E agora? E agora? E agora? E aí o Espírito Santo fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Enquanto que você estiver agindo pelas suas emoções e não ser direcionado pelo Espírito Santo, não tem como esse fruto que está aqui dentro, que precisa ser desenvolvido, aleluia, está aqui dentro, precisa ser desenvolvido. A questão é essa, ele está aqui muitas vezes, como a parábola que Jesus diz, ele foi lá, deu dons, talentos, capacidades, e aí um pegou e desenvolveu, outro foi e fez o que era necessário, mais um pegou, colocou no lenço, eu recebi de Deus, e eu sabendo que Deus é rigoroso, eu vou pegar aquilo que veio de Deus para a minha vida, que é para o meu trabalho, que é para a minha capacitação, que é para me orientar. Então eu vou pegar aquilo que Deus quer para a minha vida, e eu vou enrolar no lenço, não vou suar por isso, não vou chorar por isso, e vou enterrar. Vou enterrar. Foi Deus mesmo que deu? Então vou enterrar. E aí vai chegar o momento da prestação de contas. Porque se Deus enviou o Espírito Santo para a sua igreja, alguém é igreja aqui? Alguém é igreja aqui? Se Deus enviou o Espírito Santo para a igreja, e Ele enviou dons, fruto, capacidades, a pessoa do Espírito Santo, Jesus enviou, é porque Ele vai pedir conta, irmãos. Deus vai pedir conta uma hora, irmãos. É isso que Jesus está falando, vai ter a prestação de contas. Então se Deus deu, Ele espera que nós venhamos a desenvolver aquilo que Deus deu, e aí o fruto está aí dentro, e Ele deseja que você desenvolva esse fruto que está aí dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você, por mais que você seja ferido, por mais que você já foi esfolado, por mais que você já sofreu tantas situações, o Espírito Santo, Ele quer desenvolver em você uma pessoa amorosa, porque é fruto dele, amor. E olha só, o amor é a primeira virtude no fruto do Espírito, mencionada em Gálatas 5, e também é considerado o maior das 3 virtudes, conforme registrado em 1 Coríntios 13:13. Assim, lá está, 1 Coríntios 13:13 diz assim, assim permanece agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor, irmãos, é muito mais do que uma emoção. Diga comigo, amor é muito mais que emoção. Diga aí, principalmente os jovens, amor é muito mais que emoção. Muito mais do que um friozinho na barriga, um calafrio na espinha. É muito mais do que um sentimento nobre de contentamento ou realização. Amor é muito mais do que isso, irmãos.
Amor é uma pessoa, e essa pessoa é dada pelo Espírito Santo, e essa pessoa se chama Jesus, e Jesus deu o dom, deu o fruto do amor, para que nós venhamos a desenvolver, para que eu e você sejamos pessoas mais amorosas. E você vê tanto que a sociedade tenta distorcer isso, que os teólogos, filósofos da humanidade, eles tentam definir o que é o amor, porque o amor ele é muito discutido. Na verdade, tem muita gente dizendo assim: o amor acabou. O amor acabou. Partiu, hashtag, partiu para outra. E tem muitas conversas por aí sobre o amor. Mas aí nós queremos falar sobre esse amor que a Bíblia fala, que é um amor sacrificial, que é o amor de Deus, que é o amor que vem do fruto do Espírito, que está aí dentro, irmãos. Só precisa ser desenvolvido, só precisa ser realmente aflorado. Porque o ferido fere, mas o curado cura. Porque o rancoroso, irmãos, o rancoroso ele vai dar o que tem. E aí ele nunca vai descobrir o que está dentro dele. E aí eu preciso compreender isso. E aí dentro dessa figura, desses ensinos sobre o amor, os pensadores falaram primeiro que tem o amor eros. O que é esse amor eros? É aquele amor físico. O amor relacional, conjugal, é aquele amor que a pessoa olha e fala: uau, né? Ele casa e fala assim: nossa, que coisa mais linda. Então é um amor eros, que é movido por sentimentos, pelaquilo que está vendo. Por isso que a Bíblia fala para o homem guardar os seus olhos, porque o homem ele cai por causa de que ele peca com os olhos. Por isso que é muito importante eu saber sobre esse sentimento eros, que está envolvido com excitação, está envolvido com os prazeres que esse olhar pode dar, o que a carne pode dar. E dentro dos estudiosos, eles trabalham muito sobre esse amor eros, que fala muito sobre você dar enquanto você está recebendo em troca. Por isso que ele é totalmente algo humano, porque o amor eros, enquanto você está recebendo, você também vai dar, mas enquanto você não receber, já não tem, porque é um amor humano. Tem um amor filia, ou filéu, conforme alguns gostam de pronunciar, que é uma das palavras mais nobres do grego, que tem o sentido de um amor, afeição emotiva, amizade, amor fraternal. Por isso que quando Pedro ele foi confrontado, ele chegou e Jesus chegou para ele e falou assim: Pedro, tu me amas? E aí Pedro respondia: Senhor, tu sabes que eu te amo. E sempre Pedro respondia o quê? Que era um amor de fraternidade, que era um amor de amizade. Jesus chegava para Pedro e dizia: Pedro, tu me amas com amor ágape? E aí Pedro dizia: tu sabes que eu te amo com amor fraterno, não com amor ágape, porque você vai saber o que era o amor ágape de verdade. E aí Pedro, num terceiro momento que ele foi confrontado, ele disse assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque Pedro, naquele momento, ele somente podia dar o que a natureza humana pode dar, que é algo que depende da situação. Sabe por que tem muitos casamentos arrebentados? Sabe por que tem muitas amizades arrebentadas? Porque o devido amor não está nos nossos corações, não está sendo praticado, não está sendo exercido. Na verdade, o que está sendo exercido é o egoísmo. Sabe o que está sendo exercido hoje? É aquilo que, se me satisfaz, tudo bem, se não me satisfaz, vamos descartar. Por isso que os relacionamentos em muitos lugares hoje são descartáveis, são nessa coisa: ah não, acabou e vai fazer o quê? E aí, sabe por quê? Porque quem deveria estar no devido lugar não está. E aí o amor filéu, ele fala sobre isso. O amor filéu é baseado na vantagem mútua. O amor filéu é baseado no prazer mútuo. O amor filéu é baseado também na admiração mútua. É isso que eu estou falando. Então, tudo depende se tem resposta. Se não tem resposta, vamos parar aí. Por isso que quando os estudiosos eles vão estudar sobre o amor, e a gente vai gastar um pouquinho mais aqui, porque isso é muito importante, irmãos. Sabe por quê? Olhe para cá, pelo amor de Deus. A Bíblia diz assim, que o amor de muitos se esfriarão antes da volta de Jesus. Porque o amor hoje, ele se tornou algo mais no sentido egoísta do que realmente no sentido cristão. Eu acho que vocês não entenderam. Eu vou repetir.
O amor hoje, como forma está nessa sociedade, ele tem mais o sentido humano do que de Deus. Porque o próximo amor que fala é o storge, que define o amor no lar. É um amor que os estudiosos, filósofos e assim por diante falam que é um amor de pai para filho, o amor de um marido para uma esposa para um marido, é um amor predominante familiar. É aquela coisa de falar assim, não, eu tenho um amor do céu, eu tenho um amor pelo meu filho, e esse amor está mais envolvido nisso aí, porque tem laços sanguíneos, tem laços desse contexto familiar. E por último, o amor que é predominante, incondicional, altruísta, sacrificial, abnegado. É um amor de instrumentalidade de Deus na terra. O amor ágape é aquele amor que realmente Deus expressou entregando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor ágape é aquele que dá sem receber em troca. Vou repetir, o amor ágape não é apenas um amor qualquer, é um amor que você faz, que você dá, que você tem realmente a atitude sem esperar algo em troca. Vocês estão vendo, estamos chegando na época da política, sim ou não? O que vai ter de gente hoje amando vocês, amando a gente, não, porque eu sempre amei essa cidade, nunca fez nada por essa cidade, vai dizer que fez alguma coisa. Por quê? Porque é um amor egoísta, mas o amor ágape é um amor que eu faço sem esperar em troca, é aquele que eu realmente me dou sem esperar em receber em troca, é aquele amor que eu faço assim, não, eu não faço porque eu sou bonzinho, porque meus irmãos, esse amor ágape está dentro de nós. Sabe por que muitas pessoas estão aqui hoje? E alguns estão em casa porque ainda não voltaram da quarentena? Porque Deus e muitas pessoas amaram com amor ágape, sem cobrança, sem esperar retorno, sem olhar para o bolso, sem olhar para a posição social, mas olhando com um olhar do amor de Deus, aquele amor que acolhe a todos, aquele amor que recebe a todos, aquele amor que realmente cura a todos. É interessante, irmãos, que eu ouvi uma história de um senador, eu vou falar isso um pouco mais na frente, de um senador que ele participou de um momento em que a primeira mulher norte-americana fez parte da corte britânica, e ele tinha algo bem interessante sobre isso aí, e nós vamos falar. Então, o amor, irmãos, é uma questão de escolha pessoal. Amor é uma questão de escolha pessoal. Amor não é sentimento, diga comigo, amor não é sentimento, é uma escolha. Eu escolho amar. Deixa eu dizer uma coisa para você, havia uma propaganda na televisão, onde havia uma família, e eles estavam com a batata, e essa batata estava quente, essa batata ficava jogando uma mão para outra, botando uma mão para outra, e era uma propaganda falando, uma campanha falando sobre questão de usuários de drogas, e aí falou assim, quem vai ficar com essa batata quente? Porque alguém tem que ficar com essa batata, alguém tem que segurar a batata, alguém tem que pagar o pato. O amor ágape, ele não fica passando de um para o outro, ele toma uma decisão de acolher, ele toma uma decisão de amar, mesmo não merecendo. Porque, meu irmão, Jesus te ama com amor ágape. Independente se você é 100% certo ou não, Ele te ama. Algumas outras coisas mais para frente, mas amar, Ele te ama. Mesmo quando a gente escolhe ir para o inferno, quando eu rejeito a salvação que há em Cristo Jesus, Ele não deixa de amar. Ele continua amando, mas a pessoa vai para o inferno com o amor de Deus. Porque é uma escolha, a salvação é através da pessoa de Jesus. É muito importante nós pensarmos sobre o que Rick Varney, ele disse num dos seus livros, que ele conta a seguinte história, que a Lady Astor, ela não gostava do senhor Winston Churchill, né? E certa feita, eles estavam num determinado lugar, eles estavam naqueles momentos de debate político, e a Lady chegou para o senhor Winston e disse assim, se eu fosse seu marido, eu colocaria arsênico no seu chá.
E isso está meio complicado hoje, né? Com algumas coisas aí, né? Ela disse: se eu fosse, Churchill, se eu fosse seu marido, se você fosse meu marido e eu fosse sua esposa, eu colocaria no seu chá arsênico, ia te matar devagarinho. Churchill, ele respondeu o seguinte: se a senhora fosse a minha esposa, eu o beberia, mesmo sabendo que tinha veneno. O que Rick Warren estava escrevendo aqui? Que a atitude de Churchill foi uma atitude de amor sacrificial. Se fosse marido e mulher, porque é isso que Jesus fez por nós, mesmo sabendo que a gente mataria, mesmo sabendo que a gente crucificaria, mesmo sabendo que tudo que ele passou, ele foi lá e se deu por nós. Irmãos, o amor é uma questão comportamental, é uma atitude. E olha só o que 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos só de palavras, nem de bocas, mas de ação e verdade. O amor é o princípio sobre o qual nós devemos viver deliberadamente todos os dias. E essa palavra, irmãos, ela causa isso mesmo. Principalmente quando você pensa naquela pessoa que não merece ser amada. Quando você pensa nos seus inimigos. Amar os inimigos é uma conquista que nos torna cada vez mais parecido com Jesus. Vou repetir: amar os nossos inimigos nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. Orar pelos nossos inimigos, orar pelos que eles nos perseguem. E esse amor, irmãos, não é aquele de falar assim: eu quero ficar convivendo. Não, é aquele amor de ter compaixão, aquele amor de Deus, de perdão, de realmente ver algo extraordinário acontecer na vida da pessoa. Alguém está comigo ainda? Todo mundo suporta até chegar ao fim? Amém? E nós não vamos fazer toda a mensagem, porque alguém está dizendo assim: meu Deus, são 9 dons, são 9 frutos, e ele apenas está no primeiro, né? Então, o amor, ele é, primeiramente, ele é comportamental. Eu realmente decido, eu realmente não fico apenas no blá blá blá. Eu ajo. Nessa hora não tem ninguém que bate na Bíblia. Nessa hora não tem ninguém que faz aleluia. Nessa hora é aquela hora que fala assim: eu estou sendo confrontado pelo Espírito Santo de Deus. Porque amar quem me faz bem é muito fácil, irmãos. Amar quem não fala mal de mim é muito fácil. Amar quem trai, quem não trai é muito fácil. É muito fácil. Abençoar é muito fácil. Mas se nós querermos realmente parecer com Jesus, nós precisamos ter a atitude de Jesus. Segundo, o amor é uma questão de compromisso. Lucas 10:27 diz: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Olha o que 1 Coríntios 14:1 diz: o privilégio da liberdade cristã está condicionado pela obrigação do amor cristão. Sigam o caminho do amor. 1 Coríntios 14:1 está dizendo isso: sigam o caminho do amor. Amor. A palavra que está aqui, sigam, no grego, é correr atrás, perseguir. Sabe o que Paulo está falando aqui aos irmãos dessa época e aos irmãos de hoje? Persiga o amor, corra atrás, seja perseverante em amar. E amar não é com o amor eros, não é com o amor filéu apenas, não é apenas com o amor estorge, mas é amar, correr atrás, perseverar com o amor ágape. Irmãos, não é por acaso que Deus direcionou para que essa igreja chamasse Igreja Batista Ágape, porque nós já vamos continuar sendo testados por Deus, para que nós possamos ser uma comunidade ágape, de amar incondicionalmente, de viver como família, mesmo que muitas vezes somos difamados, mesmo que muitas vezes somos perseguidos, mas nós fomos chamados para manifestar o amor de Deus nesta terra onde pisarmos. E alguém diga amém, pelo amor de Deus. Então é muito importante, o amor de Deus excede todo entendimento. O amor é o motivo do segredo universal da unidade da pregação cristã. O amor é o controlador da liberdade cristã. O amor não é uma realização humana,
ele faz parte do fruto do Espírito. O amor é a base do relacionamento entre os cristãos. O amor é a força motriz da vida do cristão. O amor de Jesus é a essência da fé cristã. O amor é sincero, inocente, generoso, prático, longânimo, perdoador. O amor é eterno. O amor é Deus. Deus é amor. Então, meu irmão, você vai sair daqui hoje exalando amor. Se você era muito carrancudo, Deus vai tirar essa carranca de você. Eita Deus. Se você era aquela pessoa assim, não me toque, coisa, Deus vai tirar isso de você, porque você foi nascido, você nasceu, Deus te salvou, para que você exale o bom perfume de Cristo, e para que você floresça nessa terra. Pastor Paulo, me ajuda com o horário, tá? Pelo amor de Deus, tá? Então, o primeiro fruto, o primeiro gomo da nossa mexerica, vamos dizer assim, é o amor. Tem hora que é azedinho. Saudade, catalão. Tem hora que... Sabe por quê? Porque amor não é sentimento. Amor é decisão. Amor é um fruto do Espírito Santo em nós. É um dos aspectos do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo em nós. Por isso que eu disse, os dons é para fora, o fruto é para dentro. Porque, meu irmão, ser santo de boutique é muito fácil. Ei, Douglas, ser santo de boutique é muito fácil. Você sabe como que é o santo de boutique, Cris? Santo de boutique é o seguinte, eu coloco uma camisa até aqui, uma calça até aqui, uma saia que vai até aqui, um cabelo modelo, e assim por diante, e aí eu mudo a minha voz, eu faço um biotipo, aleluia, glória a Deus, a unção. Isso é muito fácil, irmãos. Qualquer ator faz essas coisas. Qualquer mascarado faz isso. Agora, uma obra de dentro para fora, uma coisa que dói lá dentro, dói em você. Sabe por quê, irmão? Nós somos muito bons para apontar erro dos outros. Nós somos muito bons para entrar na briga. E você vai ver que dentro do que Deus quer que você seja, é para que você seja pacificador. O que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos amorosos. Que a gente desenvolva. Que a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus. E Jesus não concordava com o pecado, mas ele não escorraçava o pecador. Ele não pisava no pescoço do pecador. Ele não mandava o pecador simplesmente para onde você está pensando. Ele amava. Porque para onde nós vamos é consequência das nossas escolhas. Segundo, para que o fruto do Espírito se manifeste na minha vida, e falando agora vamos dizer, no segundo gomo, feliz. Primeiro fruto é amor, alegria. Então, feliz. Decida, preste atenção, irmão, olha para cá. Decida ser uma pessoa feliz, alegre, realizada, contente. Olha só, Filipenses 4 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. E se você olhar a carta de Paulo aos Filipenses, é a carta que mais se fala em alegria, e é a carta mais cristocêntrica numa linguagem teológica, é a carta mais cristocêntrica do Novo Testamento, mas é a carta que mais fala sobre alegria. E sabe onde que Paulo escreveu essa carta? Dentro da cadeia. Sabe onde que Paulo escreveu isso? Lá nos esgotos de Roma, apanhando, passando humilhação. E Paulo vai e escreve para os irmãos que estavam em Filipe: alegre-se no Senhor. Sabe, meus irmãos, o Espírito Santo está pronto para produzir a alegria permanente e genuína no meu e no seu coração. Mas você precisa desejar, querer, aceitar, regozijar. É um mandamento bíblico. A alegria do Senhor é a nossa força. Meu irmão, a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o quê? O rosto.
E aí, irmãos, tem crente que parece que ele nasceu no limão. Tem crente, irmãos, que parece que ele foi batizado não no Espírito Santo, mas foi batizado no limão. Ele vive com a cara amarrada, emburrada, sabe? Meu irmão, nós precisamos realmente olhar e reconhecer que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa força, o Senhor, antes de qualquer coisa, qualquer milagre superior, Ele quer que você reconheça que a maior alegria que você pode ter é ter a salvação em Cristo Jesus. Olha só o que lá diz em Lucas 10, 20, contudo, alegrem-se, não porque vocês submetem a vocês o Espírito, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não sabe, mas você é salvo em Cristo Jesus. Eu e você não merecemos, mas Ele nos ama. Alegria, irmãos, não é algo superficial, não é algo momentâneo. Estar alegre não é simplesmente um sentimento, mas é uma decisão que eu tenho, é algo que vem de dentro para fora. Meu irmão, pode estar caindo tudo, mas você sabe que a alegria do Senhor é a sua força, que está dentro de você, vai te dar motivação, vai te dar força para que você continue caminhando, para que você tenha um caráter aprovado, para que você realmente vença as tribulações da vida. Porque, meu irmão, se você esmorecer, pouca será a sua força. Mas se você se colocar de pé em Deus e deixar que Deus lute por você, grande será a sua força. Eu preciso compreender isso. Reconheça, se alegre que você faz parte de um projeto maravilhoso de Deus nessa terra. Sabe por que nós muitas vezes estamos tristes, Maria Paula? Porque a gente não sabe quem é em Deus. É porque eu não sei quem eu sou em Deus. Aí eu acho que eu sou o patinho feio da história. Aí eu fico como patinho feio lá escondido, coisa e tal. E Deus fala: ei, sai daí. Você não é patinho feio. Você é meu filho. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho algo especial com você. Eu realmente comprei você, lavei você. E estou fazendo uma grande obra na sua vida. E aí, irmãos, eu estou dizendo assim: vida, destino. Olha o que 1 Pedro 4,13 diz: mas alegre-se à medida que vocês participem do sofrimento de Cristo. Não, irmão, eu acho que eu estou lendo errado, peraí. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você está passando por lutas, adversidades, e isso tem a ver com a sua fé, tem a ver com o seu propósito, com o seu chamado. Se alegre. Sabe por quê? Porque tem uma glória superior vindo aí. A alegria do Senhor é a minha? A alegria do Senhor é a minha? A mexerica, irmãos. Pode ficar tranquilo que não é nada daquela coisa não, né? Então eu preciso realmente, dentro de mim, se tem tristeza, a tristeza que a Bíblia diz que vem de Deus é aquela que nos leva ao arrependimento, aquela que nos leva à conversão. A tristeza que vem de Deus não é para a gente tirar a vida. A tristeza que vem de Deus não é para a gente ficar numa caverna. A tristeza que vem de Deus é para nos tirar da caverna e nos colocar em Deus. Mas a alegria do Senhor é para nos fortalecer. A alegria do Senhor é aquela tempo que está tudo fechado e você amanhã fala assim: não, eu não sei o que está acontecendo não, mas eu estou com algo dentro de mim que diz que eu vou vencer. Você não sabe explicar muitas vezes. E não vou falar nem teologia. Você não tem palavras. Mas você sabe que tem algo interno, que é uma força motriz, que está movendo você e que está fazendo você ser diferente das outras pessoas que estão por aí para o mundo. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Terceiro, para você desenvolver e para viver, para experimentar cada vez mais, experimente viver uma vida pacífica. Irmãos, através do Espírito é possível viver uma vida de paz com Deus e com o próximo, dia após dia. Paz é a terceira manifestação do Espírito, mencionada em Gálatas 5. No Novo Testamento, e também no livro
do Antigo, a paz, ela é mencionada como uma figura do Espírito Santo. E quando nós vamos falar sobre esta paz, muitas vezes nós fazemos uma saudação dizendo Shalom. E para muitos Shalom, eles fazem algo místico, e que diz que é muito mais, né? É muito mais, segundo o teólogo William Barclay, ele diz o seguinte, que Shalom, ele tem um sentido de contribuir para todo o bem do homem, que faz com que ele tenha uma verdadeira vida. Então, Shalom é desejar uma vida completa. Então, essa paz que vem de Deus, esse Shalom de Deus, é para que eu tenha uma vida completa. Não é uma vida mais ou menos, mas é uma vida plena, uma saúde plena. E quando nós falamos de paz, nós precisamos lembrar que a paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento, foi derramada em nossos corações por Cristo Jesus. Essa pacificação, ter essa paz é muito importante. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de trevas, em tempos de guerra. E aí, irmãos, nós precisamos entender o seguinte, que a pessoa que escolhe viver nessa paz, ela será chamada filho de Deus. Eu preciso compreender que eu sou um embaixador da paz, porque eu represento uma pessoa, eu represento um reino, eu represento um governo. E olha só, Salmo 120, versículo 7 diz assim: eu sou um homem de paz, mas ainda que eu lhe fale de paz, eles só falam de guerra. Eu sou um homem de paz. Quando você chega na sua casa, o cachorro esconde. Quando você chega na sua casa, estava aquele silêncio, e você chegou na sua casa, todo mundo muda o ambiente. Ou você é daquele que leva paz, ou você é daquele que leva perturbação. Ou você é daquele que realmente leva, inunda um ambiente de paz, ou você é daquele que realmente põe a coisa para quebrar. Irmãos, nós precisamos compreender que nós fomos chamados para ser homens de paz, pacificadores. Tem alguém brigando? Pode contar com você para trazer paz? Ou você vai falar assim: não, rapaz, ali está tendo um barraco, ó, vou lá. Eu amo barraco. Você deve amar paz. Você deve amar reconciliação. Você deve amar o poder de Deus fluindo através da sua vida. Sabe, meus irmãos, tem gente que vive nas redes sociais procurando uma briga. Tem gente que fica procurando na rede social, qual é a briga do momento? A briga do momento é o André Valadão com o fulano tal. Não, a briga do momento agora é a Ana Paula. Não, então vou pegar a partir daqui, vamos, ó, vamos junto, vamos junto. E aí, Mateus 5, se você puder abrir na sua Bíblia, ela diz assim, 5:9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu vou repetir, sem olhar para você. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Viver uma vida pacífica é ser uma pessoa de paz. Pela paz é que se estabelece a paz. E isso só é possível quando o fruto do Espírito produz em você. O Deus da paz é o antídoto perfeito contra toda tirania do estresse. Vou falar novamente. A paz de Deus é o antídoto perfeito contra a tirania do estresse deste tempo. Irmão, quando você amanhecer assim, querendo brigar com Deus e todo mundo, Bambam, olha para mim se eu não estou ficando acima da filmagem. Vou te dar um segredo aqui. Quando você amanhecer naqueles dias assim, sabe que, quem está me entendendo? Aqueles dias assim que você está querendo brigar até com você mesmo, você vai fazer o seguinte: você olha no espelho e, né, você vai, o seu natural é esse, querer, né, Cris? Aí você pega, você olha a sua mão, põe na cabeça e fala: sai, infino indiano, em nome de Jesus, não te pertence. Esse corpo não te pertence. Expulsa isso da sua vida, meu irmão, e fala assim: flua dentro de mim rios de Deus, flua dentro de mim. Deus está aqui dentro, Deus, e o que está querendo é outra coisa, mas Deus, eu não quero isso para a minha vida. Saia em nome de Jesus.
Irmão, se você fizer isso, você vai ver que o demônio vai sair. Pastor, o senhor está dizendo que eu estou com demônio? Meu irmão, não é que você está com demônio, é que o demônio rodeou tanto que criou até ninho. Aí você amanhecendo aqui. Paz espiritual, paz emocional, paz relacional. Tenha isso. Aprenda a cultivar a paciência. Provérbios 16, 32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É muito importante eu entender que muitas pessoas não chegam a lugar nenhum, porque não têm paciência. E esse é o último ponto que eu vou falar. A paciência, ela realmente evita grandes males na nossa vida. A paciência dada por Deus, gerada pelo Espírito Santo, fluindo e desenvolvida através do meu homem interior, vai fazer com que eu não entre em buracos, vai fazer com que eu não entre em adversidades. Ter paciência é algo que Deus quer que eu aprenda a viver. Irmãos, quantos personagens da Bíblia, eles foram precipitados e eles quebraram a cara. Eu vou contar uma história só, e aí eu vou já orar. O criador, o dono Soichiro, deu até vontade de comer comida japonesa. Soichiro Honda, ele fez uma proposta para o pessoal de milhões de dólares, para a Toyota. E ele fez a proposta, ele tinha os projetos e tal, e a Toyota não quis saber dos projetos do senhor Honda. E rejeitou mesmo ele. E aí ele naquela coisa, e ele já tinha fracassado em várias situações, entrado por várias adversidades, mas aí, através dos seus amigos e das pessoas ali do seu convívio, ele decidiu criar pequenas scooters, né? Aquelas mobiletes e tal, e ele começou a trabalhar nisso. Ele fez as lambretas e na sua própria casa, e ele foi estimulando pelos seus vizinhos, e começou a perseverar, e a trabalhar, e a caminhar, e hoje nós temos a Honda Motors. Por que eu estou contando a história desse homem? Porque ele poderia entrar pelo caminho do estresse, chutar o balde, entrar pelo caminho e falar assim: porque não dá certo, porque eu estou cansado, ninguém acredita em mim, porque isso e aquilo. Mas ele realmente entrou por esse caminho de esperar. Meu irmão, esperei com paciência pelo Senhor. Ele ouviu o meu clamor, e Ele me tirou de o quê? De um tremendal de lama, e firmou os meus pés sobre a rocha. Sabe, irmãos, a paciência é algo que tem que estar dentro de nós, ser desenvolvido. Por isso que eu estou falando, trazer um estudo profundo como esse, sobre o fruto do Espírito, é algo que não arranca muito bater na Bíblia, não trabalha muito aleluia, porque aí você fica lembrando daquele momento que você xingou seu marido, você lembra daquele momento que você pegou no pé de todo mundo, você lembra da falta de amor que você deveria ter e não teve. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está trabalhando na sua igreja. Vou repetir: Deus está trabalhando na sua igreja. Enquanto há uns sentimentos errados aí neste mundo, Deus está chamando a sua igreja. Ei, volta para o princípio, volta para a palavra, volta para a essência, volta para onde que eu te chamei, volta para onde que eu te criei, volta. Sabe por quê, irmãos? Porque senão o mundo não precisa da gente, porque o mundo já tem um conceito. Sabe qual é o conceito do mundo? Não presta, deixa para lá. Sabe qual é o conceito do mundo? Entra na briga mesmo. Sabe qual é o conceito do mundo? Você nasceu deprimido, você precisa de um remedinho. Quanto mais de Deus, preste atenção, quanto mais de Deus aqui, desenvolvendo, fluindo, mais eu vou ser uma pessoa resolvida. Eu acho que você não entendeu. Eu falei sobre o fruto. Primeiro, amor, alegria. O que mais? Paz e paciência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está aí dentro. Você vai querer desenvolver? Porque, meu irmão, a melhor forma de desenvolver é quando você entra para a prática. A melhor forma de você desenvolver é quando você entra para a prática. É quando você entra para a prática.
Você é uma pessoa impaciente? Aí Deus quer que você se torne uma pessoa paciente. Aí não preocupa não, irmão. Você vai tomar um chá de cadeira de Deus até você aprender a ser paciente. Falta amor? Deus vai te colocar em situações para você amar incondicionalmente. Sabe por quê? Não é porque Deus é mau não, irmãos. É porque Ele te ama. Nós não cantamos aqui? Não é? Nós não cantamos? Deus me ama, né? Não é? Não é, irmãos? Canta um pedacinho, porque senão eu faço o pessoal correr. Nós não cantamos assim, ó. Nós não cantamos? Não cantamos? Não é bonito, irmãos? Não é bonito? Não é? Deus me ama, não é bonito? Não é? Ele te ama tanto que não vai deixar você ficar do mesmo jeito. Eu não sei se você não entendeu, irmão. Deus te ama tanto, que Ele não vai deixar você ficar do mesmo jeito. Por isso que Ele está nos chamando para essa vida de relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que semana que vem nós vamos continuar falando sobre o fruto do Espírito. Porque nós paramos no 5º. Não é isso, Nilda? No 5º. Nós vamos continuar. E vamos aprofundar. E vamos deixar Deus mover. Quem manda nessa igreja é o Espírito Santo. Quem manda nessa igreja é Jesus. E a gente precisa entender que o Espírito Santo está te chamando para algo mais profundo. Irmão, nós vamos participar da ceia agora. Sabe o que é participar da ceia? É dizer assim: eu espero o meu Senhor. Eu espero o meu Senhor. Sabe por quê? Porque o que começou a fazer na minha vida é uma grande obra. Se coloque de pé, Pastor Paulo.